Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos de volta a este canal. Meu nome é César e eu sou Leituras do César. Hoje eu estou bastante animado para falar da leitura que eu acabei de fazer. É uma leitura que eu vim fazendo ao longo dos últimos meses. Uma leitura bastante complexa, uma leitura bastante profunda, que eu fui fazendo, às vezes com algumas pausas, seja umas pausas mais para reflexão, seja outras pausas porque o livro estava bastante pesado de ser lido, seja por outras intermitências que aconteceram na vida. Eu finalmente terminei essa obra e estou muito animado para falar dela. Animado, mas ao mesmo tempo assustado, um pouco ansioso para falar dela, porque eu não sei se eu vou estar à altura de falar sobre essa obra. Mas eu vou tentar fazer o meu melhor. É claro que eu estou falando de Arquipélago Gulag, de Alexander Solzhenitsyn, publicado em 1973. Esse autor, um autor que nasceu na Rússia Soviética, ganhou o prêmio Nobel, não apenas por conta desse livro, mas por conta de outros romances também, que ele fala muito de questões que são relativas à vida na União Soviética ali na metade do século XX. Eu posso dizer que esse aqui é um dos melhores livros que eu já li na minha vida e tô falando sério. Desde as primeiras páginas eu fui agarrado por essa leitura. É uma obra muitíssimo bem escrita, é uma obra muito impactante, e ela é impactante porque é uma obra real, mas ao mesmo tempo é um tremendo de um experimento artístico. É algo inédito na literatura mundial. Existem pouquíssimas obras que poderiam ser comparadas com o Arquipélago Gulag. Espero que vocês gostem desse vídeo e espero que vocês gostem também dos meus comentários. Eu pretendo fazer mais de um vídeo sobre ele, então hoje nós vamos fazer uma pequena introdução, falar de alguns pontos interessantes da obra, e nas próximas semanas eu vou gravar talvez um ou dois vídeos a mais para a gente poder, enfim, prolongar um pouco a nossa discussão a respeito desta grande obra da literatura russa. Essa obra, como vocês podem ver, ela está um pouco maltratada, né? Afinal de contas, muitos meses eu carregando esse livro para cima e para baixo, eu acabei, enfim, o livro ficou nesse estado que está aqui agora. Essa tradução é da editora Carambaia, feita por 5 tradutores. Tem 5 tradutores nesse livro, é uma tradução feita direto do russo. E essa obra ficou fora do mercado brasileiro assim, ó, por bastante tempo. Então o fato de a Carambaia ter trazido esse livro de volta é um excelente sinal. Eles têm 2 versões dessa obra, que é uma versão de capa dura, maior, e essa daqui, que seria a versão de bolso, que é a que eu li. É o mesmo texto, é a mesma tradução, porém o outro é uma fonte um pouco maior e é capa dura também. Eu não sei se vocês gostam de ler capa dura, eu não curto muito, eu prefiro a capa normal mesmo. A história da publicação desse livro é um capítulo por si só. O início da escrita dele data do ano de 1945, quando o autor, o Alexander Solzhenitsyn, foi preso, foi condenado a uma pena de 8 anos de prisão no Gulag, cumpriu a sua pena e foi solto em 1953. E aí ele foi enviado ao exílio, ele passou um tempo no exílio no Cazaquistão, ficou um tempo lá no exílio e depois a sua pena foi revogada, quando o regime soviético sofreu uma pequena abertura na época do Nikita Khrushchev, lá nos anos 60, né? Ou como a gente diria na novilíngua hoje, o regime despiorou. Vejam vocês que as datas de aprisionamento e as datas de soltura dele, 1945 e 1953, são 2 datas muito importantes na história soviética. A primeira delas é o fim da que se fala na Rússia que é a Guerra Patriótica, né, que é o final da Segunda Guerra Mundial, e a soltura dele se dá em 1953, que é o ano da morte de Stalin. Então são 2 momentos muito importantes da história soviética. O primeiro deles porque seria uma consagração do regime soviético como uma grande potência, e 1953 como um outro marco em que o regime passaria por uma espécie de revisão, com a abertura de Nikita Khrushchev, que era um pouco mais ameno do que o Stalin. Depois que a sua pena foi revogada, o Solzhenitsyn decidiu se esconder num lugar da Estônia, porque ele tinha um grande amigo que foi um companheiro de cela seu, que era um estoniano. Decidiu ir para a Estônia e ali, num esconderijo, ele começou a escrever o seu livro.
começou a escrever por vários anos, ele coletou os relatos de pessoas que haviam sido presas, são 227 relatos que ele foi colhendo ao longo do tempo, e ele resolveu colocar isso tudo num livro apenas, e o resultado que a gente tem é essa grande obra que a gente pode ler hoje. Solzhenitsyn escreveu tudo isso num esconderijo, ele não saiu da União Soviética, porém, se os manuscritos fossem descobertos, ele provavelmente seria preso novamente, e, enfim, ele sofreria todas as sanções do regime. Então, ele precisou contar com uma rede de colaboradores, ele tinha amigos que faziam a sua revisão, amigos que datilografavam textos, eram pessoas de confiança, eram pessoas que se comprometeram a, quando o manuscrito ficasse pronto, a guardar uma cópia dele para o caso de ele ser apreendido, né, no final das contas, e isso permitiu que a obra fosse publicada em algum momento. Lembrem vocês que, apesar de, no período de Nikita Khrushchev, ter havido uma pequena abertura no regime, a perseguição, a censura e a proibição do dissenso eram ainda práticas comuns e reiteradas do regime. Então, todas essas cautelas que o autor precisou ter eram muito mais que justificadas. E para vocês terem uma ideia, entre 1965 e 1967, a gente tem que foi uma primeira tentativa que o autor teve de publicar isso na própria União Soviética e os manuscritos foram apreendidos pela KGB. Porém, nesse momento ninguém foi preso, porque afinal de contas o autor estava escondido e, enfim, eles tiveram todo o cuidado para que esses manuscritos chegassem na editora sem que necessariamente as pessoas que tinham feito o manuscrito chegar ali se comprometessem. Em 1973, uma nova tentativa de publicação desse livro foi feita e a datilógrafa que havia feito um dos originais foi presa, foi interrogada e posteriormente ela foi solta. Alguns dias depois ela foi encontrada morta no seu apartamento, né? Foi uma morte bastante terrível, que foi bastante comentada, e talvez isso tenha convencido o autor que a publicação daquele livro naquele momento na União Soviética, mesmo em tempos um pouco mais brandos, não seria possível. Então o autor ele concordou em traficar esse livro para a Europa. Ele contou com a ajuda de um francês de ascendência russa, era um filho de um escritor russo que morava na França, havia nascido na França, e ele concordou em traficar o manuscrito para a Europa para ele ser publicado lá. Então o livro ele foi publicado primeiro na Europa Ocidental, foi publicado em russo mesmo, para depois ele ser publicado na União Soviética, mas isso demorou alguns anos, se eu não me engano, a primeira vez que ele foi publicado por uma editora na própria União Soviética foi nos anos 90, que na verdade não era mais União Soviética, já era na época da Rússia contemporânea mesmo, isso depois da queda do regime, que foi em 1991. Bom, e do que trata exatamente esse livro? Por que esse livro é tão especial, ele é tão diferente dos outros livros? Porque ele trata da experiência pessoal, da experiência real do autor, do Alexander Solzhenitsyn, nos chamados gulags. Os gulags, se você não sabe, eram campos de trabalho e extermínio que existiam na União Soviética. Essa expressão que ele usa, campos de trabalho e extermínio, é do próprio autor. E as pessoas que eram mandadas para esses gulags eram pessoas que eram consideradas opositoras do regime, pessoas que eram acusadas de formular agitações antissoviéticas, boicotes ou sabotagens e todos os outros tipos de crime. Eram sempre crimes de natureza política, mas além da motivação política de perseguição aos opositores e de supressão de qualquer dissenso em relação ao regime, também havia algumas considerações de base econômica para a existência desses gulags, e ele discute ambos nesse livro. Para vocês terem uma ideia, Solzhenitsyn era soldado, ele foi enviado ao fronte soviético na Alemanha Oriental. Em 1945, ele escreveu uma carta a um amigo dele em que ele se referia a Stalin como sendo o chefão. Então era uma expressão tanto quanto sarcástica, não era exatamente algo que ele estava fazendo porque ele odiava o regime, mas era uma expressão jocosa, era uma brincadeira que ele estava fazendo com um amigo dele. A carta foi interceptada pelos seus superiores e isso foi considerado um crime político e ele foi enviado de volta a Moscou, onde ele começou a sua prisão. E ele enfrentou uma sentença de 8 anos. E ao longo desse período, e depois até,
ele foi colhendo relato de outras pessoas, ele conheceu muitas pessoas de variadas origens, pessoas de diversas nacionalidades, homens, mulheres, adolescentes, adultos, idosos, e a experiência dessas pessoas estão todas colhidas nessa grande obra, e a obra é grandiosa. Na verdade, o que o autor escreveu são 3 volumes. Essa edição que a gente tem aqui, essa que está publicada no Brasil, é uma edição que é reduzida, que foi feita nos Estados Unidos com os auspícios do Alexander Solzhenitsyn para tornar a leitura um pouco mais fácil e mais acessível. Afinal de contas, eram 3 volumes e tudo isso foi condensado em apenas um volume, que é esse volume que a gente tem em mãos aqui. O autor inicialmente foi contra essa redução e eu consigo imaginar a razão, e a razão ela pode ser vista na dedicatória do livro. Vou ler para vocês. Dedico a todos aqueles que não viveram para contar, e que eles me perdoem por eu não ter visto tudo, não ter relembrado tudo, por não ter presumido tudo. Como vocês podem ver, a intenção do autor seria contar as histórias dessas pessoas, porque se não fosse por esse livro, as histórias de algumas dessas pessoas ficariam completamente esquecidas no tempo, elas não seriam lembradas porque as suas histórias seriam apagadas dos registros oficiais, seriam apenas talvez nomes de pessoas que foram presas, mas a sua história de vida, os seus sofrimentos e as suas lutas nos gulags, elas seriam completamente esquecidas. E todas essas histórias aqui são histórias reais, e o próprio autor comenta isso. Aqui na página 33, logo na abertura do livro, ele diz o seguinte: neste livro não há personagens inventados nem acontecimentos inventados. As pessoas e os locais são mencionados pelos próprios nomes. Se são denominados pelas iniciais, é por considerações pessoais. Se não são denominados em absoluto, é apenas porque a memória humana não guardou os nomes, mas tudo ocorreu exatamente daquela maneira. E de fato, uma das maiores estudiosas dos gulags, que é a jornalista americana Anne Applebaum, escreveu um livro que se chama Gulag, uma história em que esses fatos são relatados de uma maneira muito semelhante, e ela demonstra que as histórias que são contadas aqui pelo Alexander Solzhenitsyn correspondem de fato ao que se tem como registro histórico dos eventos relativos aos gulags. Então, tudo que está aqui é real, o que só torna o livro mais impactante. Porém, apesar de tudo aquilo esse livro ser real, me chamou a atenção o subtítulo que ele deu para a obra, que é Um Experimento de Investigação Artística, 1918 a 1956. Então, apesar de ser um livro que trata de fatos históricos, verificados, ele tem também uma verve artística. O seu livro, ele não é uma investigação histórica, ele é uma investigação artística, ele é um experimento de investigação artística. E isso chama bastante atenção. Eu fiquei refletindo muito sobre esse fato, porque a obra em si ela tem uma análise histórica, ela tem uma análise política, ela tem uma espécie de análise econômica também, uma análise social que está sendo feita aqui. No entanto, o autor prefere chamar esta obra de um experimento de investigação artística, e eu me pergunto por que isso aconteceu. Bom, eu entendo que uma das razões para isso é porque o próprio autor, ele se via como um artista, ele via como um escritor. Além desse livro aqui, que é um livro que pertence a um gênero muito específico, ele também escreveu obras de ficção, né? Ele tinha uma vontade, ele tinha um desejo de escrever ficção a respeito das experiências do Gulag, ou de histórias relacionadas ao Gulag, e todas as outras obras, que nenhuma delas está publicada no Brasil, são obras de ficção, e que todas elas estão relacionadas com o Gulag. O segundo motivo é que eu entendo que o autor ele não quis se subordinar necessariamente ao discurso que é mais pragmático da história. Um livro de história, um livro de historiografia, ele precisa ser mais pragmático, ele precisa ser mais direto, ele precisa organizar as coisas de uma maneira um pouco mais lógica, para que a percepção daquele evento histórico possa ser vista de um ponto de vista um pouco mais amplo e com dados precisos. Aqui eu acho que ele pretende, talvez assim, eu senti nessa leitura que ele pretende dar muito mais vazão à subjetividade dessas pessoas, à história dessas pessoas, o que elas viveram, o que elas passaram, e
E ele faz isso de uma maneira que não necessariamente é muito pragmática, porque ele conta toda a história dos gulags do ponto de vista de uma pessoa que foi presa e que cumpriu essa pena ao longo do tempo, ou ela sobreviveu, ou ela morreu no campo de concentração, e isso é uma experiência coletiva. Então, por mais que haja histórias particulares, nomes, datas, lugares, a experiência que está contada aqui é uma experiência coletiva. Então, a maneira como ele está narrando esses fatos não é cronológica, ele não narra isso de uma maneira cronológica, historiograficamente falando, do tipo 1920 aconteceu isso, 1930 aconteceu aquilo, 40 aquilo. Ele não faz isso. O que ele faz é inventar essa grande experiência do Gulag, o seu aprisionamento, prisão preventiva, apenamento, transporte até o Gulag, cumprimento da pena e depois a vida após a soltura, se é que a pessoa sobreviveu. Então é como se houvesse uma grande experiência coletiva, é uma experiência que é semelhante para todas as pessoas, e dentro dessa experiência que é semelhante, ele vai narrando os seus particulares. Então é dessa forma que ele narra. Olha só, aqui na página 15, que é a introdução do livro, a gente tem um pequeno trecho que esclarece um pouco do raciocínio do próprio autor. Ele diz assim: Solzhenitsyn era um opositor convicto da invenção de novas formas só pela novidade. Ele acreditava que quando se ouve com sensibilidade, o próprio material sugere tanto a forma como a densidade e a tessitura da obra. Naquele caso também foi assim. Abre aspas. Eu nunca pensei na forma de investigação artística, mas ela me foi ditada pelo material do arquipélago. A investigação artística é o uso do material factual, não transfigurado da vida, para que dos fatos isolados, dos fragmentos, unidos porém pelas possibilidades do artista, a ideia geral surja de modo plenamente convincente, em nada inferior à investigação científica. Então, veja que isso para ele é o essencial, né? Ele diz que a forma da obra, a maneira como essa obra se compôs, ela é dada pelo próprio material. Então, o próprio material exige que a história seja contada de uma maneira um pouco mais sensível, de uma maneira um pouco mais subjetiva para os fins a que ela se pretende, que é fazer com que as histórias dessas pessoas presas não sejam esquecidas. Bom, mas sabemos que a Rússia pré-revolução, a Rússia imperial de Pedro Grande, Alexandre, tinha também os seus campos de trabalho forçado que eram destinados a pessoas que eram opositoras do regime. O próprio Dostoiévski foi preso e esteve na Sibéria, ficou na Sibéria por um tempo, e dessa experiência resultou um livro que se chama Memórias da Casa dos Mortos. Qual é a diferença entre esse campo de concentração do período imperial e esse campo de concentração do período soviético? O livro discute essas diferenças em muitos momentos, mas uma das mais flagrantes é a intensidade, né? O campo de trabalho na época imperial ele era bastante duro, mas o campo de trabalho da União Soviética era pior, porque lá na Rússia Imperial os trabalhadores iam para o campo e ficavam 8 horas trabalhando. Na União Soviética eram 14 horas e, além disso, elas mal podiam dormir, elas tinham menos comida. Era uma condição muito mais dura, era uma condição muito mais difícil do que na época imperial. E isso é dito em vários momentos, até alguns relatos que ele coloca aqui de pessoas que foram presas nos dois regimes, e elas comparam uma e outra, elas percebem que no regime soviético as condições para os presos eram muito, muito piores. Além disso, o próprio Solzhenitsyn vai dizer que o Gulag ele organizou uma espécie de processo criminal extrajudicial. Para vocês terem uma ideia, se você não é do direito, existem diversos direitos, existem diversas garantias que são conferidas às pessoas. Então, você só vai ser preso depois de ter um processo, né? Você precisa ter um processo, esse processo precisa ser público, esse processo você tem que ter direito de acesso aos autos, a saber qual é a sua acusação, a você poder produzir uma defesa, para você ter um advogado e tantas outras coisas. E por isso que o processo judicial é tão importante, porque ele é público, ele tem todo um rito, ele tem todo um sacramento, que é para que
assim, para aumentar o grau de confiabilidade daquele sistema. Mas ali a gente tem algo um pouco diferente, porque o processo que conduz ao Gulag é um processo extrajudicial, ele é um processo administrativo. Então imagina você que é mais ou menos como responder a uma multa de trânsito, só que é muito pior, porque você não tem acesso aos autos, você não sabe exatamente qual é a acusação que está sendo feita, você não sabe que provas existem contra você. Era uma situação bastante comum de pessoas que passavam toda a sua vida de prisão no Gulag sem entender o que elas tinham feito. Para elas, elas não tinham feito nada, elas estavam vivendo a vida delas e um belo dia elas foram presas, acusadas, torturadas ou, enfim, forçadas a confessar um crime que elas nem sabiam direito o que era. Então, o grau de violência política é muito maior. Apesar de a justiça ser extrajudicial, ser uma justiça administrativa nesse caso, havia sim um artigo de lei do Código Penal de 1926 da União Soviética que tinha um artigo que previa o crime de agitação antissoviética, que era o artigo 58. O autor ele vai se referir às pessoas que foram presas por motivos políticos como os do 58, os 58, alguma coisa assim. Quando ele usa esse termo, significa que eram as pessoas que foram presas por motivos políticos. Bom, era um tipo penal aberto, ou seja, era um tipo penal que dava uma certa margem para o aplicador da lei interpretar se aquilo era ou não um crime, mas existem algumas condutas que ele descreve aqui que poderiam facilmente cair nesse artigo, que eram agitação antissoviética, travessia ilegal de fronteira nacional, atividade contra-revolucionária trotskista, suspeita de espionagem, ligações que levassem a suspeita de espionagem, mentalidade contra-revolucionária, incitação de posições antissoviéticas, elemento socialmente perigoso, elemento socialmente nocivo. Então eram todos os tipos de conduta, como vocês podem ver, essas descrições são extremamente vagas, então qualquer pessoa poderia ser presa a qualquer momento, por qualquer motivo que fosse. E ela cairia nesse guarda-chuva do artigo 58 e seria presa e pegaria aí uma pena entre 8, 10, chegava até a 25 anos em alguns casos. Então as pessoas elas poderiam ir presas a qualquer momento. Elas iam... Podia ser de madrugada, podia ser no meio da rua, podia ser meio às escondidas, podia ser meio publicamente. Então as pessoas viviam num medo constante de serem presas por um motivo que elas não sabem exatamente o que é. E quando elas eram presas, elas eram levadas às chamadas prisões provisórias, que no caso do Solzhenitsyn foi a prisão de Lubyanka, que fica no meio de Moscou, na capital da Rússia. E ele foi preso em 1945 e ele enfrentou todo o processo administrativo que levou à sua condenação nesse lugar. Já aprisionado, ele ouviu as comemorações na rua a respeito do fim da Segunda Guerra Mundial. Então ele presenciou todos esses eventos históricos já preso. E nessa prisão provisória ele sofreu diversos tipos de abuso. Então, né, as técnicas de interrogatório eram as mais vilanescas possíveis. Assim, existiam solitárias, privação de sono, que é algo extremamente complicado. Eles colocavam pessoas, às vezes, em espaços muito apertados, para que a pessoa fosse quebrada de qualquer jeito e ela confessasse aquilo que aquilo que o Estado quisesse que ela confessasse. E a pessoa não tinha acesso a nenhum tipo de acusação contra ela, e um belo dia, né, os carcereiros vinham e anunciavam qual era a prisão, se eram 10, se eram 15, se eram 25, e para onde essa pessoa ia ser levada. Para vocês terem uma ideia, o Solzhenitsyn ele foi preso ainda com um agravante de formação de grupo antirrevolucionário. Por quê? Porque ele estava escrevendo uma carta para um amigo. Então, na verdade, ele estava tentando arrebanhar o amigo dele para uma agitação antissoviética simplesmente pelo fato de ele ter se referido a Stalin como sendo o chefão. Então, veja que a coisa vai muito mais além do que a gente pode imaginar.
A coisa, ela vai num nível de abuso, eu diria, escravização dos cidadãos mesmo, porque eles estavam completamente à mercê de uma força contra a qual eles não conseguiam lutar. Em alguns momentos, lendo esse livro, eu tinha a sensação de que eu estava lendo 1984, especialmente um momento em que ele narra a prisão de um chefe de alguma fábrica, algum diretor de alguma fábrica, se eu não me engano, que eles havia ali um encontro que era no aniversário de Stalin e as pessoas iam fazer uma homenagem ao Stalin e elas tinham que aplaudir um quadro do Stalin, uma fotografia do Stalin, elas tinham que aplaudir. E aquela sensação foi ficando muito pesada, porque as pessoas que estavam presentes no recinto, elas sabiam que a primeira pessoa que parasse de aplaudir o Stalin seria presa no dia seguinte. E no final das contas, quem acabou fazendo isso foi o próprio diretor da fábrica. Ele, depois de vários minutos de aplausos contínuos, ele parou, ele cansou, porque ele já estava muito cansado já, ele estava doente, inclusive. Ele parou, sentou no lugar dele de volta e no dia seguinte ele foi preso e levado para a prisão. Pegou uma pena aí de 10 anos na Sibéria por conta disso, né? Então, para vocês verem que a coisa era muito séria, a coisa era muito complicada. É um tipo de coisa que a gente às vezes tende a... Eu não diria banalizar, mas eu diria que... né, ver isso com um olhar distanciado. E né, é um crime isso, é um abuso, é um absurdo. Mas é algo que aconteceu, é um evento histórico que nós temos que olhar de frente para entender de fato o quão ruim uma situação pode ficar, o quão ruim um regime pode ser, né? Bom, por hoje é só a respeito desse livro. Eu vou fazer uma parte 2 dele. A gente vai falar um pouco de alguns casos, de algumas histórias específicas, histórias muito tristes, histórias talvez um pouco mais felizes, mas é um prazer falar desse livro. Eu espero que vocês tenham se animado para lê-lo. Eu diria que é um livro que eu aconselharia muito, muito, muito você a ler, porque eu acho que não apenas porque ele é um livro bonito, mas também porque ele trata de um tema que infelizmente ainda é necessário, para que a gente possa ver o quão ruim pode ser que os nossos direitos básicos sejam tirados, as nossas liberdades sejam tolhidas de nós, para que a gente aprenda a ver determinados sinais ou que a nossa consciência a respeito da nossa relação com o Estado, com a nossa sociedade possa ser aprimorada. Ok? Eu espero que vocês tenham gostado. Desejo a vocês uma ótima semana, boas leituras. Até a próxima. Tchau, tchau.